dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o Fundo Imobiliário BTG Pactual Logística, tá? O BTLG11, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria pela FECAP, tenho MBA em Mercado de Capitais e se você chegou até aqui é a sua primeira vez assistindo uma aula no meu canal, eu peço que você se inscreva para não perder as próximas aulas, tá? E vai ajudar muito o meu trabalho, tudo bem? Se você gostar, no final da aula você deixa o like para estimular ainda mais o meu trabalho e fazer o YouTube entender que essa aula é relevante para chegar para outros alunos e outras pessoas que têm interesse em estudar, tudo bem? Disclaimer na tela, esse canal não faz oferta de investimento, tá? O objetivo aqui é acadêmico, tá? A intenção aqui é promover um estudo financeiro, contábil e econômico do fundo imobiliário em questão, tá? Qualquer dúvida você deve procurar o seu assessor de investimento, o seu corretora, o seu analista de investimento de confiança, tudo bem? Então vamos lá. Eu estou no site de RI aqui do BTG Pactual Logística, né, o BTLG11. Deixa eu só ativar o Point of Fix para facilitar aqui, né, para a gente ter um acesso, para eu poder apontar na tela os principais tópicos que eu estou apontando, que eu estou mencionando, tá? Toda vez eu esqueço de ativar o Point of Fix, eu peço desculpas, tá bom? Esse aqui é o site de RI, tá, do BTG Logística, né, o BTLG11, né? Então, vale a pena você acessar o site, né, de RI, se inscrever no mailing, como eu sempre recomendo, para que você possa receber os informativos, né, receber os relatórios gerenciais, que são, inclusive, objeto dessa aula, tá? Bom, o portfólio do fundo, né, do BTG-LG11, se não me falha a memória, acho que são 36 imóveis, tá, aproximadamente isso. Eles estão desinvestindo em alguns imóveis, né? Aliás, essa é uma característica do BTG Pactual Logística. Eles fazem reciclagem de ativos com muita frequência, né? Promovendo ganho de capital, né? E trazendo maior retorno para o acionista, tá bom? Então, esse é um dos motivos do BTG-LG11 não estar muito descontado em face aos demais fundos imobiliários de logística que estão listados em bolsa, tá bom? Então, eles também têm essa política de fazer desinvestimentos, né? Eles fazem aquisições, sempre promovendo ganho de capital com foco nos interesses dos cotistas, tá? Bom, o BTG-LG11, né? Ele tem vários imóveis, né? Ele tem, são 36 aproximadamente, no qual ele detém 100%, né, do imóvel, então ele é controlador, né, ele controla esses imóveis, então você vê que são pontos bem localizados. Isso aqui no Imbu é perto da Regis, né, você tem em Jundiaí, perto da Bandeirantes e da Anhanguera, tem em Araçatuba, em Santana do Parnaíba, o prédio da Natura em São Paulo. Então você vê que é um portfólio bem extenso, né, em Navegantes, em Santa Catarina, né, em São Paulo, naquele eixo do ABC, Mauá, tá vendo? Na região de Ribeirão Preto, Cajamar, Campinas. Então, é um portfólio extenso, tá? Bem localizado, tem na Bahia, tem em Pernambuco, se não me falha a memória também. Então, em Suape, tá vendo? Então, é um fundo bem extenso, tá? Que eles têm um portfólio interessantíssimo, né? Então, é bom lembrar que o fundo imobiliário, ele, na verdade, ele é detentor, né, desses imóveis, tá? É como se ele é proprietário desses imóveis, ele detém a matrícula, ele detém a posse, e aí ele pega esse conjunto de imóveis e lista em bolsa através do fundo imobiliário, tá? Através das cotas. Então, ao adquirir uma cota do BTG-LG11, você está adquirindo uma fração desses imóveis. Então você passa a ser dono desses imóveis e, portanto, tem direito a receber os rendimentos desses imóveis, tudo bem? Os fundos de logística, eles são muito resilientes porque eles têm contratos atípicos, né, contratos de longo prazo, são inquilinos importantes, né, como a Ambev, Mercado Livre, né? Depois eu vou passar um pouquinho no relatório gerencial, né, de novembro, para a gente entender um pouco os números deles, né?
eu queria falar um pouquinho de indicadores, né, do BTG LG11. Então, a cotação dele hoje está em R$ 92,58. Ele tem um dividend yield de 10,15% e um preço sobre o valor patrimonial, ou PVP, de 0,87. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o fundo ele está sendo negociado, ele está sendo vendido em bolsa, tá? Você pode comprar as cotas abaixo do que ele vale em termos de patrimônio. Então, todos os anos, os fundos imobiliários são obrigados, né, a fazer os laudos de avaliação desses imóveis. Então, no caso do BTG-LG 11, existe um desconto. Você está comprando um imóvel abaixo do que ele vale. É como se você estivesse comprando R$ 1 por 87 centavos. Então, e essa dissonância, né, essa discrepância, ela se dá porque o fundo imobiliário muitas vezes ele fica descorrelacionado com o ativo. Então, eles olham, é como se o mercado ignorasse o valor daquele imóvel e passe a precificar o valor daquela cotação, né, daquele fundo, com base em alguns indicadores econômicos. A taxa de juros vai subir, isso gera impacto, está subindo, né, a taxa Selic está subindo, então existe uma propensão de ter um estudo, né, na verdade, de mercado. Inclusive, eu até li o relatório, o Boletim Focus de hoje, né, que saiu hoje, né, na segunda-feira, e existe a possibilidade da Selic terminal em 14,75% em 2025. Então, tudo isso gera um certo receio do investidor, né? Então, o investidor ele começa a fazer conta. Se eu tenho um fundo imobiliário que vai me pagar um yield de 10,15%, né, com risco de bolsa, né? Esse é o raciocínio que o investidor, a maioria dos investidores que defendem, né, a tese de tesouro direto em face do fundo imobiliário, que na verdade eu não sou contra nem a favor, eu sou a favor de você fazer uma gestão ativa, né, da sua carteira, sempre procurando consultar assessores de investimento, a sua corretora, para chegar numa carteira que seja balanceada, né? Então, o investidor olha um fundo de imobiliário pagando um yield de 10,15% e um tesouro IPCA pagando 7 mais IPCA, ou um tesouro Selic, com Selic terminal a 15%. Então, o investidor ele prefere ficar no ambiente seguro, que é o tesouro direto. Mas isso não é justificativa para você colocar toda a classe de fundo imobiliário numa mesma cesta e ignorar esse tipo de investimento, né? É bom lembrar que o fundo imobiliário ele democratizou o acesso a imóvel. Então, antigamente você tinha que comprar imóveis. Então, um investidor pessoa física, uma pessoa física, um trabalhador como eu, como você, jamais conseguiria comprar um galpão logístico e alugar para o Mercado Livre. Então, o fundo imobiliário ele trouxe essa facilidade. Ele te vende uma cota, como se você estivesse comprando um pedacinho desse fundo imobiliário, né? E fosse dono. Então, quanto mais cotas você compra, mais renda você está adquirindo. É isso que é importante você entender. O investidor de fundo imobiliário, ele tem que entender que ao comprar cotas de um fundo imobiliário, ele passa a ser dono desse imóvel, tá? Na fração que ele está comprando essas cotas, e ele está comprando renda. É isso que é importante ficar claro para o investidor de fundo imobiliário, tudo bem? Então, continuando aos indicadores, você vê que teve uma certa queda, né, em 12 meses, né? Só que na verdade não é uma queda tão acentuada, porque, como eu falei, ele é um fundo que ele tem uma gestão muito ativa, né? O management do BTG LG11 ele é ativo, é o BTG Pactual que está por trás, então dispensa comentários. Todo mundo já conhece a qualidade do BTG, né? Assim como da XP, da Genial, enfim, desses gestores de fundo imobiliário que são famosos, a Kinea, né, por exemplo. Então, é gente qualificada, que sabe o que está fazendo, que está ali fazendo uma gestão ativa. Então, eles, além de fazerem a gestão do patrimônio, eles sempre estão buscando oportunidades de ter ganho de capital, né, de eventualmente aí, trazer ganho para o cotista, tá? Então, novamente, você não deve olhar
para cotação, né, do fundo imobiliário. Você tem que olhar para a renda, né? Claro que você não vai pagar um valor alto, né? Você não vai pagar um ágio muito grande. A depender da qualidade do fundo imobiliário até faz sentido, mas hoje praticamente 100% dos fundos estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Então, o BTG LG11 é um fundo que tem um portfólio de imóveis excelente, né? Então, no relatório gerencial eu vou falar um pouquinho desses números para você entender, tá? Então, eu estou no site do Investidor 10, né? Você consegue jogar o ticker, né? Do BTG LG11. Esse aqui é o ticker, né? Que você vai utilizar lá na sua corretora, tá? No home broker, né? Para comprar essas cotas, né? Hoje você pode comprar uma cota R$ 92,58. Então, ele é um fundo que ele é gerido pelo BTG, né, Pactual. Então o mandato dele é de renda, né, é importante sempre olhar isso. Ele é focado em logística, né, em galpões logísticos. O prazo é indeterminado, tem uma taxa de o prazo de duração indeterminado, tem uma taxa de administração muito baixa, né, menos de 1%, tem um número razoável de cotistas, então a gestão é ativa. Ele é um fundo de tijolo e está com 1% de vacância. Então, tá legal, tá ok, tá tudo bem com relação à vacância, né? Então não tem imóvel vago, não tem muito espaço vago. Isso aqui é importante, ó, tá vendo? Essa discrepância aqui, ó, é que nós temos que ficar atento, né? O que eu falei logo no comecinho, quando eu entrei aqui no site do Investidor 10, né? Essa variação aqui, ó, é que você precisa ficar atento, né? Você tem hoje, né, o BTG-LG11, ele de patrimônio, se você pegar o total do patrimônio e dividir pelo número de cotas emitidas, né, você chega num valor de 104,59. O que é esse número? Esse número é o que de fato valem os imóveis no mercado imobiliário, é quanto que vale, tá? E ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, ele está sendo negociado a menos de R$ 93. Então, tem uma diferença aqui, tá vendo? 92,58. Então, assim, você está comprando, na prática, você está comprando um imóvel mais barato. É isso. Então, essa é a beleza, né, dos fundos imobiliários. Eles propiciam uma oportunidade ímpar como essa, de você comprar um bom ativo, um bom patrimônio, né, com desconto, né? Então, de novo, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu estou te mostrando só os números do BTG LG11 e falando para você assim, olha, ele vale X e está sendo negociado na bolsa X menos 2. E aí você tira suas conclusões, certo? Mediante o portfólio e a qualidade da gestão que está por trás do BTG LG11, né? Continuando, então, dando uma olhadinha aos indicadores, então você vê que o PVP dele está 0,87, né, como eu coloquei, tá? Em comparação com os fundos da classe, tá girando um PVP de 0,76, então assim, ele negocia um pouquinho mais caro do que os outros fundos, porque ele tem essa gestão ativa, eles fazem esse desinvestimento, eles compram, vendem, tem ganho de capital. Isso aí chama a atenção do investidor, né? Ele tem um yield um pouquinho acima do mercado, mas ok, tá dentro do que realmente um fundo imobiliário de tijolo está pagando, tá? Então esse aqui é o histórico de dividendos, né, do BTG. Você vê que ele vem numa crescente, tá vendo? Ele vem seguindo mais ou menos aí a variação da inflação. Então, o que acontece hoje com o fundo imobiliário é muito interessante, né? Porque você tem imóveis que você tem um fundo imobiliário que está caindo a cota, né? Os imóveis estão se valorizando, porque imóvel sempre valoriza, né? Todos nós sabemos. No Brasil é assim que funciona, né? E estão pagando yield, ou seja, estão pagando sempre aumentando o yield e a cota está caindo. Então, assim, eu vejo para mim uma oportunidade, né? E para mim eu acho que você tem que fazer esse tipo de análise, entender o que você está comprando, o que está dentro daquele fundo imobiliário, se o imóvel é de boa qualidade, os contratos, quem são os inquilinos, né? Vale a pena você desprender um pouquinho de tempo, né, para estudar isso. Esse é o objetivo da aula, né, das aulas, que é te trazer esse tipo de
de situação, né, para você aprender a estudar um fundo imobiliário e ver os principais indicadores, tá bom? Então, esse é o cenário, né, do BTG LG11. Então você vê que se você olhar para a curva, né, em comparação, né, o BTG LG11 ele vem caindo, né, o valor da cota, aí você vai falar, ele está perdendo do CDI, ok, tudo bem. Então essa é a continha que geralmente o investidor de renda fixa acaba fazendo. Eu vou ficar no CDI, vou ficar no Tesouro Direto. Mas, novamente, quando você compra um fundo imobiliário, você precisa focar na renda. Você tem que sempre analisar a renda. O que ela está te pagando, o que ele está te pagando de renda, tá? De dividend yield, tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu estou tentando enxugar o máximo possível, porque é um fundo um pouco longo, então eu estou tentando reduzir o tempo da aula para não tomar muito seu tempo, tá? Eu sei que hoje é praticamente a véspera de Natal, então eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Esse aqui é o relatório, né, gerencial de novembro do BTG-LG11, então você tem acesso, né, ao relatório no site GRI mesmo, tá? Você pode vir em central de downloads, né? E aí você verifica que o relatório gerencial, tá vendo? E você tem acesso a ele. Então tem todos os meses. Então é importante você sempre olhar isso, né? Se você se inscrever no mailing deles, eles vão te avisar quando tiver um fato relevante ou quando o relatório estiver disponível, tá? Para análise, né? Para leitura. Então esse aqui é do mês de novembro, né? O BTG Pactual, ele foi eleito o melhor gestor, né, de real estate da América Latina, então não é para menos, é um banco que está crescendo, né, inclusive está listado em bolsa também, né, e é um banco que dispensa comentários, né, é um banco de excelente qualidade, né, tem um pessoal lá, o Felipe Miranda tá junto lá, então é super legal, vale a pena você estudar também o BTG. Não estou fazendo propaganda, tá? Não é isso, não estou ganhando nada para isso, mas o BTG, quem é do mercado financeiro, quem é do mercado de capitais, sabe da qualidade dessa gestão, né? Então, esse aqui é o ticker, né, do BTG, tá vendo? Do BTG LG11, né? Então, ele se você for comprar na bolsa, você vai jogar esse ticker lá na boleta, né? BTLG11, tá? E vai comprar as cotas que você puder comprar no momento, tá? Então é um breve resumo, né? Então aqui, ó, você tem aquela discrepância que eu falei, né? Que vale a pena a gente frisar novamente. Essa diferença aqui, ó, o quanto ele está sendo negociado na bolsa, tá vendo? E o quanto que ele vale em termos de patrimônio. Existe um desconto aqui, certo? Então você está comprando um imóvel mais barato. Basicamente é isso, tá? Você vê que o yield aí está variando aí 9,7%, então tá girando em torno disso, né? Tem uma área bruta alocável aí de 1.300, mais de 1.300.000 metros quadrados, então é muita coisa, né? É um fundo que tem um portfólio extenso, né? Então a composição do resultado, né, por cota, né, você vê que, como eu falei, tem uma mescla, né, da composição, né? Então eu vou focar no de novembro. Você vê que foi, desculpa, deixa eu só trocar aqui o indicador, eu me perdi um pouquinho. Ele pagou 78 centavos, né? E o que compõe esses 78 centavos? É justamente esses itens, né? Então você tem parte desses 78 centavos que foi pago, né, de rendimento para os cotistas, vem 22 centavos de receita financeira, depois vem 83 centavos de receita imobiliária, que é a operação em si, os aluguéis, mas você vê que tem uma mescla, né, de receita, né, que é super interessante. Então, eles estão sempre diversificando, né, fazendo esse rotation de portfólio, tá vendendo e comprando imóveis, né, galpões que a gestão entende que faz algum sentido para o portfólio, tá? Essa aqui é a demonstração de resultado, né, do período, né, de novembro. Então você vê que teve uma leve queda aqui na receita, né, em relação a outubro, tá vendo um pouquinho de queda em cotação nas locações, né, desculpa, tá? E aí a despesa também ela vem num ritmo aí
teve um leve aumento, né, na despesa operacional, as comissões também, por outro lado, tiveram uma redução, tá? E aí chegou no finalzinho aqui, né, de rendimentos, né, distribuídos no valor de 78 centavos. Então, na verdade, no mês de novembro houve um rendimento, né, total, né, de 40 milhões 307 mil, né, distribuiu 0,93, ou melhor, chegou num rendimento de 0,93, só que ele distribuiu 0,78, porque parte eles guardam como uma reserva de contingência, tá? Então, para novas oportunidades, eles acabam aí distribuindo no mínimo aí 95% do resultado, né, mensal, tá? Então, aí vale a pena a gente frisar, né, como eu já falei nas aulas anteriores, que você não recebe o aluguel, você recebe o rendimento. Então, o fundo imobiliário, ele recebe os aluguéis desses imóveis, aí você desconta as despesas operacionais, né, a despesa com comissão, a despesa com a administração do imóvel propriamente dita, e aí o cotista recebe o rendimento, tá? É muito comum, mas você paga aluguel, eu recebo aluguel, tal, não é exatamente isso, você recebe o rendimento, tá bom? Claro, existe uma gestão por trás disso que vai fazer toda a operação para você, então eles precisam ser remunerados, tá? E esse rendimento ele é isento de imposto de renda, né? Então, não que o aluguel seja isento, não é isso, tá? É o rendimento que o fundo imobiliário paga para o cotista, ele é isento de imposto de renda, tá bom? Aí, nesse próximo slide, nós podemos observar que os indexadores dos contratos, né, está 97% IPCA. O que isso quer dizer? Que os contratos estão protegidos da inflação. Então, o BTG-LG11 ele é uma forma de você se proteger da inflação. O imóvel, na verdade, ele oferta isso para o proprietário, né? Ele protege da inflação. Tá? Então, ao receber aluguéis, né, os aluguéis eles são indexados a IPCA ou IGPM, e isso de uma certa forma protege o proprietário, né, o investidor da variação do, da inflação, tá? Os contratos do BTG-LG, né? Então você vê aqui, né, que eles são 65% típico, né? São contratos convencionais e 35% são contratos atípicos, são contratos que são de longo prazo, né? E tem algumas cláusulas específicas. Então, a maioria dos inquilinos do BTG, eles são de logística, tem 4% industrial e apenas 1% de varejo. Então, essa é a abertura, né, por setor, basicamente isso, né? Então, 47% é logística, 2% é farma, 2% é papel e celulose, 3% é e-commerce. Então, você vê que é um fundo que tem um portfólio interessante de inquilinos, né? Como eu falei, a gestão do BTG Log, ele é uma gestão ativa, né? Então eles vendem, eles fazem muito rotation, né, de imóveis, então eles desinvestem em alguns imóveis, com o objetivo de ter ganho de capital, então eles sempre estão fazendo isso. Então aqui traz um resumo breve, né, do que eles estão fazendo e o que o investidor de BTG-LG11 ganhou com esse rotation, né, com essa alocação estruturada de imóveis, né? E você vê que eles sempre estão buscando aí um ganho de capital e rentabilizar os retornos para o cotista, tá? Aqui, nesse próximo slide, eu queria chamar a atenção para o número de cotistas, né? Então, você vê que ele vem subindo. Então, o BTG-LG11, ele vem chamando a atenção das pessoas que buscam comprar um fundo imobiliário, primeiro porque ele está descontado, e segundo porque tem a gestão do BTG por trás, que é qualificadíssima, né? E, enfim, eles têm essa gestão ativa de venda, de imóveis, né, com o objetivo de maximizar o retorno para o cotista, então é bem bacana, né? Então você vê que é uma gestão que o mercado está olhando e uma prova disso é o número de cotistas que vem aumentando, né? Esse aqui é basicamente um mapa, né, de onde estão localizados os imóveis, né? Então você vê que tem um raio aí de 60 quilômetros, depois um de 30, tudo girando em torno de São Paulo, da Grande São Paulo. Então é um eixo aqui que está próximo de rodovia, faz todo sentido
para um e-commerce alugar um galpão logístico por aqui, né? Porque você tem acesso tanto para o sul, né? Pela Regis Bittencourt, você tem acesso pela Castelo Branco para o interior de São Paulo, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, acesso a Minas, Presidente Dutra, Rio de Janeiro, Ayrton Senna também Rio de Janeiro, Anchieta Imigrantes, acesso ao Porto, então ele está bem localizado, né? Os galpões logísticos do BTG LG11 estão bem localizados, né? Esse aqui é o portfólio atual, né, do BTG. Você vê que são imóveis de alto padrão, né, bem construído, né, são bonitos, eles têm um espaço interessante. Você vê que a maioria aqui, ó, quase todos deles não estão com vacância, né? A vacância o que é? Espaço vago, né? Então tá sem inquilino. Então a maioria tá alugado, né? Salvo engano alguns, né? Como o BTG Jundiaí está com 6% de vacância. Você pode observar que eles são multiusuários também. Então aqui você tem esse galpão é subdividido, né? E aí cada empresa vai lá e aluga o seu espaço. Então isso é legal quando é multiusuário, né? E porque você mitiga o risco aí de uma vacância, né? Em face de um monousuário. Então se alguém sai, a vacância ela não sofre, o fundo imobiliário não sofre tanto com essa ausência, né, sendo multiusuário. Então isso é bem legal, né? Por isso que o BTG ele vem sendo negociado um pouco acima da média do mercado, né? Então você vê que é muito amplo, né, o portfólio deles, né? Então tem muita coisa legal aqui, ó. A maioria dos contratos são típicos, né, como eu falei, mas assim, são contratos de mercado, 30 meses, 60 meses, né, e por aí vai, né, de 3 anos, 4 anos, tá? Esses imóveis aqui, ó, do portfólio atual, são imóveis que estão em processo de venda, tá? Como eu falei, eles fazem a reciclagem, né, de imóveis, né, com o objetivo de fazer um rotation, né? Eles vendem o que eles entendem que não faz mais sentido para comprar outros imóveis ou simplesmente investir esse dinheiro e aguardar uma oportunidade mais à frente, né? Olha o portfólio aqui de uma forma resumida nessa tabela, você vê que são muitos imóveis, são muitos galpões, né? Os inquilinos aqui são inquilinos de peso, né? Então você vê, você tem Açaí, você tem Mercado Livre, né? Você tem BRF, você tem a Amazon como inquilino, você tem Braskem, JSL, que inclusive está listado em bolsa, né? É uma das controladas da Simpar, né? A Braskem também está listada em bolsa, então a Açaí também, a BRF, a Ambev, então a Shopee, então assim, são inquilinos de peso, né? Então, comprando o BTG LG11, você investindo no BTG LG11, você passa a ter, você surfa toda essa onda de e-commerce, né? Assim, é uma forma de você se expor ao setor também, de uma forma segura, né? Comprando um imóvel, né? Que é basicamente isso, tá? Que o fundo imobiliário ele te oferece, né? Um ponto de atenção, né, do BTG LG11 é a alavancagem, né? Ele tem uma certa alavancagem, mas está dentro do que é aceitável, né? Então o valor ele representa apenas 3% do que vale aí, do total de patrimônio, então assim não é nada muito expressivo, mas existe uma alavancagem, é natural, né? O fundo imobiliário ele precisa contrair dívida para investir, para ampliar, né? Para reformar, para fazer retrofit de, de galpão, né? Então você precisa lançar mão de dívida, né? Por isso que a taxa de juros alta, né? A Selic subindo aí, né? Isso acaba atrapalhando um pouquinho o investimento não só do fundo imobiliário como das empresas, né? Porque o empresário ele fica mais receoso, né? Em investir, né? Em contrair dívida com Selic alta, né? Então, existe um cronograma, né, de desembolso e recebimento do BTG-LG, né? Então, você vê que eles fizeram uma aquisição, né, do BTG-LG Cajamar 3, né? Vai desembolsar agora 20 milhões, né? E depois tem uma parcela a receber da Ambev que eles venderam, o BTG Ambev, né? Então, eles estão fazendo todo um fluxo de caixa aqui, de maneira a receber valores, né, e pagar valores. Então eles fazem esse rotation sempre com o objetivo de trazer retorno para o cotista, né? Por isso que a gestão ela é fundamental. No caso do BTG tá bem explícita a qualidade deles, né? E aí você pode observar nesse gráfico
a evolução da dívida, né? Então, assim, até 2027, mais ou menos, tem uma certa alavancagem, depois a ideia é ir desalavancando, né? Você vê que até 2031 vai estar com a alavancagem zerada, mas existe uma prospecção de redução de dívida, né? Então, eles fazem um serviço de dívida, uma gestão de dívida muito legal, é muito coerente dentro do que é aceitável no mercado. Você vê a dívida, ela está com um custo médio aproximado aí de PCA mais 5,91%, então está dentro com deságio, né, em relação a NTNBs, né, num prazo equivalente, então a dívida está menor do que uma NTNB aí, principal, que está negociando no Tesouro, tá? Então, dívida está tranquilo, a cotação histórica ela vem sofrendo, né, uma oscilação, justamente por conta desses ruídos, né, na economia, na política fiscal, no pacote de corte de gastos, né, então tudo isso, a postura do Banco Central, né, que eu tenho certeza que será a mais prudente possível, até mesmo porque a gestão do Banco Central ela é de extrema qualidade, tem muita gente competente lá dentro, então a gente sabe que o Brasil ele é um país que ele pode ter alguns defeitos, né, mas ele é um país extremamente regulado, né, então o Banco Central é um banco ativo que funciona a ser o Conselho Monetário Nacional, o CMN é ativo, eles funcionam, então tem uma gestão por trás de tudo isso, então isso de uma certa forma me tranquiliza, né? Então você olha para esses números, né, e você acaba enxergando uma oportunidade, né? Você vê uma cotação dessa caindo, um portfólio de qualidade desse, assim, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para quem quer adquirir renda futura, né? Então vale muito a pena você estudar depois com mais carinho aí o BTGLG11, tá? Novamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas dá uma olhada, vê se faz sentido, se tudo isso que eu falei te acrescentou, né, em alguma coisa aí, você aprendeu alguma coisa comigo, eu espero que sim, tá? Vou pedir para você, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, porque ajuda muito o meu trabalho, me estimula, tá? A continuar dando aula para vocês, né? E eu espero que isso tenha acrescentado de alguma forma para vocês essa aula, tá? Desejo a vocês um feliz Natal, um excelente ano novo, que o ano de 2025 seja um ano de realizações para vocês, tá? E eu desejo para você e para sua família um excelente final de ano, um cordial abraço.